Fala, educando e educanda do Santa Mônica Centro Educacional, tudo bom com vocês? Meu nome é professor Wellington de Filosofia. Nós vamos ter hoje uma videoaula do capítulo 1, Filosofia e Ética, da primeira série do ensino médio. Espero que vocês estejam bem, seus familiares e amigos. Vamos lá? Pessoal, o capítulo inicia trabalhando a diferença entre ética e moral. Apesar de serem usadas muitas vezes como sinônimos, há uma diferença entre ética e moral. E vamos conhecer, então, essa diferença para melhor compreender o nosso capítulo. Vamos trabalhar, então, primeiro sobre moral. Moral, como o próprio texto está indicando em cima, vem da língua latina mos mores e significa costumes ou regras que determinam a vida. Há os hábitos morais, isto é, os costumes morais dos povos, que são numerosos e diversos, que são exercidos diariamente em relação a uma gama de assuntos e situações. Então, galera, a moral, digamos que ela é uma orientadora da vida. São costumes, regras, hábitos que compõem o cotidiano, que compõem a vida das pessoas. E esses costumes, essas regras, esses hábitos são transitórios, quer dizer, eles modificam de lugar para lugar, de época para época, aprendidos de forma espontânea, nesse caso, herdado dos antepassados. Quando nós nascemos, já recebemos uma sociedade, digamos assim, pronta, com todos os seus costumes, valores, regras, leis, e acabamos sendo inseridos dentro desse contexto. Esse contexto também é um contexto moral. Bom, não só cultural, mas cultural e moral. Então, a moral está relacionada a essa orientadora da vida, costumes e hábitos, regras que determinam a nossa forma de viver. Bom, podemos pensar o seguinte, vamos partir para um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar uma pessoa ir à praia. Ir à praia hoje, uma menina ir à praia de biquíni, é um costume, é um hábito, não é uma regra. As pessoas podem frequentar a praia com outro tipo de vestimenta. Mas é um costume, é um hábito, é uma regra da praia de biquíni. É extremamente compreensível, extremamente aceitável, é considerado moral. Mas nem sempre, e nem em todos os lugares, ir à praia de biquíni é algo considerado moral, e de alguma forma até permitido. Em alguns países do mundo, por exemplo, frequentar a praia de biquíni ainda não é algo aceitável, é uma atitude imoral. Foge uma regra, ou foge o costume, ou foge um hábito. E nem sempre também, inclusive aqui no Brasil, ir à praia de biquíni foi considerado algo moral. Eu trouxe dois exemplos aqui, duas ilustrações que retratam a forma de se vestir, que era considerada a roupa de banho, para frequentar as praias. Então, a moral ela é transitória. Na década de 30 e de 40, existia determinados tipos de comportamento moral. E esse comportamento ele vai modificando de época para época, porque a sociedade também modifica de época para época. São novas descobertas, tecnologia, novos entendimentos, novos estudos, novos aprendizados, e a sociedade acaba se modificando, e assim, como consequência, a moral também modifica. A forma como, por exemplo, vovó namorava, lá no início da década de 30, 40, não é, com certeza, a mesma forma como se namora hoje. Aí você pergunta, Elson, mas qual moral está certa? A errada? De tempos atrás ao agora? Olha, não existe uma moral certa ou errada. Existe uma moral de um tempo. E essa moral não significa que o sujeito que viveu na década de 40 viveu melhores hábitos morais e o sujeito que vive hoje vive também melhores hábitos morais. Isso tudo vai precisar de uma avaliação. E a avaliação é dentro de um contexto da ética. Então vamos estudar um pouquinho a ética. A palavra ética tem sua origem do grego éticos, a partir da fórmula taética, tratado da moral. Advinda de ethos, que quer dizer caráter, costume, hábito, modo de ser. Nesse sentido, a ética é o estudo e o conhecimento dos costumes ou hábitos morais. Então, gente, reconhecer, estudar e pensar a moral de determinada época é um trabalho da ética. O indivíduo ético, então, em última instância, é aquele que vai refletir sobre a moral de uma época. Ele não é apenas um obediente moral, observe bem, ele não é apenas um obediente moral. Não é aquele que obedece, ou porque todos fazem, ou porque é regra, costume, mas ele obedece a partir de princípios éticos. Então, a moral ela é transitória, a ética, digamos assim, ela tem uma maior estabilidade, ela tem uma maior permanência, uma certa universalidade. Por exemplo, a honestidade é considerada um valor ético em todos os lugares. Nem em todos os lugares, por exemplo, as meninas podem frequentar a praia de biquíni. Mas em todos os lugares, e praticamente em todas as épocas,
a honestidade é considerada um valor, né, considerável. Então, a ética ela tem esse sentido de permanência diferente da moral. Né? Ok? Então, qual que é a função da ética? A função da ética é, de certa forma, avaliar a moral de uma época. Né? Trazer um certo tipo de reconhecimento dessa moral. Né? E perceber, a partir disso, do pensamento, da razão, né? Aquilo que deve ser aceitado ou não, questionado ou não, criticado ou não da moral de uma época. Então, observe, a moral ela é então uma orientadora da conduta, mas a ética acaba sendo também. Mas, digamos assim, para o indivíduo moral, ele precisa apenas repetir o costume, enquanto o indivíduo ético ele precisa refletir, né, inclusive, esse costume. E nem todo indivíduo, porque ele é moral, em última instância, ele vai ser ético. Por exemplo, a escravidão foi considerado algo moral. Né? Ter um escravo, ser dono de uma pessoa, já foi considerado algo aceitável. Né? Então, mas nem por isso era algo ético. Né? Então, hoje é algo inaceitável, imoral e antiético. Ok? Então, ficou essa diferença aí entre ética e moral e é importante para nós. Né? E a filosofia, então, para a gente terminar com os slides, a filosofia ética é uma tentativa de explicar de forma explícita e sistemática os hábitos morais. Né? E a história da filosofia traz lá as primeiras reflexões sobre ética a partir dos filósofos chamados de pré-socráticos. Os pré-socráticos, como nós sabemos, são considerados lá os primeiros filósofos. Né? Acompanhe o texto no slide. A história da filosofia ética tem início entre os filósofos pré-socráticos, como foi o caso de Demócrito, que viveu entre os séculos 5 e 4 a.C. De acordo com esse filósofo, pode-se adotar o seguinte critério para tomar uma atitude ética que convém. A ação moral correta será aquela que conseguir o equilíbrio interno entre os tumultos das paixões. Esse equilíbrio deve ser obtido por meio do saber e da prudência. Então já começa aqui uma ideia de ética a partir de uma ação equilibrada, né, da tentativa do indivíduo talvez de controlar seus impulsos, suas paixões, né, controlar sua impulsividade. Né? Bom, Sócrates e o nascimento da ética. Sócrates, então, gente, é considerado o filósofo que primeiro pensou a ética colocando como um assunto primordial da filosofia. Para o filósofo grego, é preciso sim compreender por que os hábitos são considerados corretos ou incorretos. Essa é uma atitude ética, como nós vimos anteriormente. Mas isso para saber como agir diante de situações, para saber como viver. Em última instância, a ética é função da ética ensinar o indivíduo, né, como viver na concepção de Sócrates. Né? Então vamos lá. Então, para a próxima parte aqui, para Sócrates, a ética é uma questão de inteligência. Isso quer dizer que, segundo a concepção dele, quem sabe o que é o bem faz o bem. Por consequência, o mal sempre representa uma parcela de ignorância sobre o bem. Então presta atenção nisso aí, gente. Para Sócrates, a ética é uma questão de inteligência. O indivíduo faz o mal, não digamos assim porque ele quer agir mal. Né? Ele não age mal deliberadamente, né? Mas é porque ele não sabe o que faz. Não saber do que faz, por uma questão até da inteligência, ele, por consequência, ele vai agir mal, vai agir de forma equivocada. Então, para o Sócrates, né, o mal, ninguém age mal deliberadamente. O mal não é uma escolha. Né? Ninguém age mal porque quer. Né? Toda escolha é uma escolha para o bem, pelo menos na sua intenção. Né? Mas para Sócrates, o indivíduo que não sabe refletir bem a respeito do próprio bem, ele, por consequência, vai escolher o mal. Então, a ética é uma questão da inteligência. Bom, assim, a gente pode levar alguns questionamentos sobre Sócrates. Será que ninguém quer agir mal deliberadamente? Será que a pessoa age mal desconhecendo o que é o bem? Isso aí pode ser uma reflexão que você pode estar fazendo aí, fazer com seus familiares, fazer com seus amigos. Né? Mas, em última instância, a gente pode até concordar um pouco com Sócrates que a ética é uma questão da inteligência. É colocar o mundo em avaliação. Né? E isso é uma coisa importante, né? Na ética socrática. Colocar o mundo ali em avaliação, não simplesmente fazer porque os outros fazem, ou fazer porque foi colocado a fazer, ou porque é um costume, regra ou hábito, ou porque você tem medo da punição, né? Ou porque você vai ter algum tipo de benefício ou por causa de uma circunstância, mas você faz porque reconhece o valor daquilo que você faz. Né?
Bom, vamos lá. Vamos continuar então com o Sócrates. Para Sócrates, o bem não pode ser ensinado, isto é, colocado de fora para dentro da pessoa, mas deve ser objeto de apreensão das próprias forças da inteligência de cada um, né? Então, o Sócrates, assim como Platão, eles vão acreditar naquele momento que, digamos que tudo aquilo que a pessoa precisava saber, ela já carregava dentro dela, na alma, na razão, né? A pessoa já sabia, já nascia sabendo, já tinha um conhecimento inato. E a única coisa que ele precisava era recordar esse saber, quer dizer, buscar dentro dele todo aquele saber que ele precisava. E o instrumento usado por Sócrates, né, os instrumentos usados por Sócrates era a ironia, né, e a maiêutica. A maiêutica, que em grego significa parto, arte do parto, a verdade sobre o bem já estaria, assim como outras verdades, como eu disse, em algum recanto da consciência da pessoa, e precisava somente ser resgatada. Então, qual seria a função do mestre, do professor? Não seria ensinar algo novo a um indivíduo que não sabe, mas, ao contrário, extrair de dentro do indivíduo esse saber que ele já tinha e que não tinha percebido que já tinha. Vou dar um exemplo. Dificilmente, se você chegasse para o Sócrates e perguntasse para ele a respeito de alguma coisa, ele te responderia diretamente, conceitualmente. Por exemplo, você chega para o Sócrates e fala assim: Sócrates, o que é liberdade? Muito difícil ele chegar para você e falar assim: olha, anota aí, liberdade seria isso, isso, isso aqui. Bom, para Sócrates, ele responderia, era comum ele responder uma pergunta com outra pergunta no sentido da investigação da ideia, de buscar lá no recanto da consciência da pessoa esse saber que estava ali escondido de alguma forma. Então, Sócrates, em vez de responder conceitualmente o que seria liberdade, poderia perguntar para a pessoa: você é livre? E a pessoa pararia para pensar e responderia a Sócrates: sim, Sócrates, sou livre. E o Sócrates não ficaria satisfeito com a resposta. Colocaria mais um questionamento: por que você é livre? E a pessoa pararia para pensar novamente, né, e colocaria uma resposta: ah, Sócrates, porque eu posso fazer o que eu quiser. E Sócrates dificilmente ficaria satisfeito com a resposta e colocaria mais um questionamento: mas será que para você ser livre, você precisa fazer tudo aquilo que você quer? E a pessoa pararia para pensar novamente, né? Talvez não, Sócrates, talvez algumas coisas que eu gostaria de fazer eu não posso fazer, né, e nem devo fazer. Então a pessoa ia devagarzinho processando todo esse pensamento, todas essas ideias, né, que ela, na visão de Sócrates, ele acreditava, já carregava. No final de um debate, de um diálogo, entre Sócrates e essa pessoa, ela poderia falar assim: poxa, Sócrates, muito obrigado, você me ensinou tudo sobre liberdade. Sócrates poderia falar: não só fiz perguntas e ajudei você a resgatar um conhecimento que você já tinha dentro de você. Então, para Sócrates, o bem não pode ser ensinado, colocado de fora para dentro. Ele tem que ser algo refletido da força da inteligência de cada um, extraído de dentro de um indivíduo para fora. Então, galera, só lembrando que todo esse conteúdo está lá no nosso livro site. Você pode, inclusive, acompanhar junto da aula, junto da videoaula. O professor retirou de lá o conteúdo dos slides, ok? Então, ética de Platão. Platão, foi um discípulo de Sócrates, e acompanhou Sócrates aí por um bom tempo. Bom, vamos lá. Ética de Platão, uma questão de justiça. A visão ética de Platão está fundamentada na compreensão dele sobre o que é a alma humana. Para o filósofo, a alma humana possui 3 partes que se expressam por 3 tendências. Então, a alma humana, na visão platônica, ela é dividida em 3 partes, se expressando por 3 tendências. E nós vamos conhecê-la agora, tá? A primeira parte é apetitiva da alma, é o desejo, ok? A segunda parte é uma parte deliberativa, parte racional da alma, que afasta o ser humano dos desejos, possibilitando dominá-los, o que possibilita dominá-los. E a parte irascível, ligado aos sentimentos. Então, para Platão, um sujeito que age corretamente, ou seja, um sujeito com virtude, será aquele que consegue harmonizar tanto a parte racional como a parte apetitiva da alma. É bem comum entre nós ainda, a partir de um costume que veio acontecendo ao longo da história da filosofia, que chegou aos tempos atuais, falar assim: olha, a razão domina as emoções. Digamos que Platão concordaria com esse tipo de expressão. A filosofia platônica e a ética platônica foi muito utilizada
né, como forma de reflexão pelos filósofos medievais, pelos filósofos da igreja, né, nas concepções de ética, a concepção de ética platônica, da razão como domínio dos desejos, dos impulsos, dos sentimentos, chegou até nós de uma forma bem forte, né, e é bem presente. Então, para Platão, então, a alma racional, deliberativa, né, afasta o ser humano dos desejos, possibilitando dominá-los. Né? Então, é uma certa harmonia entre a parte racional com a parte apetitiva da alma. Ok, galera? Vamos continuar, então, por Aristóteles. Aristóteles, a ética como justa medida. Para Aristóteles, galera, a ética está relacionada à felicidade. A ética trata da questão de como viver, de modo que o melhor comportamento ético será aquele que conseguir ensinar a melhor maneira de viver. Né? Aristóteles explica que todas as ações humanas têm uma finalidade, a um fim, isto é, a realização de um bem específico, o bem último, que é a felicidade. Então, para Aristóteles, a ética está relacionada à vida feliz, à felicidade. Digamos que o fim último da vida humana, o objetivo, né, a finalidade de toda ação humana é a felicidade. Né? Então, a finalidade de toda ação humana é a felicidade. Você pode estar pensando assim, bom, Elison, você poderia me dar um exemplo sobre isso? Se perguntar para você, para algum dos seus amigos, por que você está estudando? Eu quero estudar para me capacitar, formar, fazer uma faculdade, ter uma profissão, conseguir um bom trabalho. E a partir desse bom trabalho, uma estabilidade financeira, família, casa, carros, poder viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Né? Então, para Aristóteles, o fim último ainda é a felicidade. Olha, em última instância, o que você quer é uma vida estável e uma vida feliz. Né? Você acaba estudando para alcançar um fim último, que é a felicidade. Olha só, é importante a gente não confundir a felicidade aristotélica com simplesmente acúmulo de riqueza e acúmulo de poder. Né? Aristóteles vai falar que, de certa forma, né, e a gente consegue perceber, né, que a riqueza pode ser um caminho para a felicidade, pode até ajudar, mas não é o fim último, não é aquilo que faz uma vida feliz, porque, do contrário, todos os ricos seriam felizes. Né? Então, Aristóteles vai falar que ela pode até ajudar, mas ela não é o caminho da felicidade. Né? O fim último, a felicidade, é o objetivo e desejo da vida humana. E o Aristóteles vai traçar lá umas regras para a vida ética. E a regra para a vida ética como uma justa medida, quer dizer, como uma medida de equilíbrio, também conhecida como meio termo. Né? Portanto, deve-se entender a felicidade como uma finalidade última das ações humanas. Uma vez compreendido isso, resta saber especificamente o que é a felicidade. Como eu disse, para Aristóteles, a felicidade é a realização do bem específico daquilo que faz o ser humano, né, que é também o uso da razão. Ok? Então, Aristóteles vai colocar aí a justa medida ou o justo meio. Né? É uma maneira de evitar, de um lado, o excesso e, de outro, a carência nos impulsos e paixões. Quanto à busca da justa medida, esta vem por intermédio do hábito. Mas vamos lá, vamos com calma então. Para Aristóteles, a ética é resultado da justa medida, do justo meio, né? Do meio termo. Né? Nem tanto o excesso, né? O excesso e a carência, a falta. Né? Então, seria um erro, né? Tanto o excesso, aquilo que sobra, que esbanja, né? Tanto a carência, a falta. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, a coragem seria o meio termo entre a covardia, que seria a falta, né? E a valentia insana, que seria, por exemplo, o excesso. Né? Então, para Aristóteles, a coragem é o meio termo. Né? O meio termo, como seria, eu uso sempre assim uma seguinte metáfora. Imagine que você precisa atravessar uma pessoa cega, uma ponte que ela não tem, um corrimão que ela não tem, né, corrimão não tem nada, né, a pessoa não tem como se escorar. Essa ponte a pessoa tem que atravessar. O que você vai procurar orientar essa pessoa? Ela ficar mais ao centro da ponte, nem de um lado nem de outro, para que ela não corra risco de agir errado e cair. Né? Então, para Aristóteles, a justa medida, o justo meio, seria mais essa medida de equilíbrio, né, que evitaria tanto o excesso como evitaria a falta. A ideia é sempre buscar o equilíbrio nas ações. Né?
Então, por exemplo, o que seria um bom estudante? Seria o estudante equilibrado, aquele que consegue equilibrar os estudos, né, com uma vida social, com os amigos, né? Não é aquele que tanto se dedica aos estudos a ponto de não sair de casa, de não ter amigos, e aquele que pouco se dedica aos estudos e que fica mais em casa passeando, andando por aí, do que dedicando aos estudos. Então, a vida equilibrada seria o bom estudante. Ok, galera? E para Aristóteles, a ética é fruto de um hábito. Quer dizer, você transformar aquela ação em cotidiana, de modo que você passe a realizá-la sem precisar, inclusive, pensar muito. Né? Então, isso seria o hábito, né? Tornar aquela ação habitual. Né? Você primeiro vai pensando essas ações, vai transformando essas ações, de modo que depois ela se torne quase que uma natureza, quase que um costume. Okay? Então, para Aristóteles, a busca da ética vem intermédio por meio do hábito. Tanto é que ele falava, uma andorinha só não faz verão. Né? Então, o que significa essa frase aí, uma andorinha só não faz verão? Ele usa lá, uma andorinha só não faz primavera, que as andorinhas voam para lá na época da primavera, aqui no hemisfério sul, a andorinha voa para o lado de cá na época do verão. Mas vamos lá, uma andorinha só não faz verão. Quer dizer, um ato ético não torna um indivíduo ético. Né? Assim como uma boa nota não faz de um aluno um ótimo aluno. Assim também, do contrário, uma nota ruim, né, um erro numa prova, não vai fazer do aluno um bom aluno, um mau aluno. Né? Então, para Aristóteles, a ética está vinculada ao hábito. Né? Ok, galera? O hábito vai transformar no indivíduo quase a sua natureza, quase a expressão dele mesmo. Né? Então, a realização do bem não pode ser um bem esporádico, mas assim um bem cotidiano, um bem habitual. Né? Dessa forma, a ética aristotélica é basicamente voluntarista. O que é isso? Uma vez que considera que a conduta moral depende da vontade e não propriamente do intelecto da razão. Isso vai ficar mais claro no capítulo 2. Nós temos uma videoaula sobre o capítulo 2 a respeito desse tema também. Né? Então, para Aristóteles, não basta apenas saber o que é o bem, mas também querer fazer o bem. Né? Ele vai discordar de Sócrates, como a gente viu lá no iniciozinho, né? Para Sócrates, as pessoas agem mal porque elas não sabem o que é o bem. E assim, a gente encerrando a nossa videoaula, para Aristóteles, não. As pessoas podem até saber o que é o bem, né, mas agir, mas a ideia é querer fazer o bem. Né? Fazer o bem não depende apenas do intelecto, mas ele está relacionado também à vontade do intelecto. Ok, galera? Espero ter ajudado vocês. A gente vai se ver nas próximas videoaulas. Continue seus estudos e um grande abraço.